Tá, hoje vamos falar sobre quadrinhos aqui na Collector Zoom, mais especificamente sobre os melhores quadrinhos de todos os tempos. É o seguinte, o que eu fiz aqui? De maneira semelhante ao que eu publiquei no vídeo mais recente do canal sobre os álbuns de heavy metal, o que eu fiz? Eu peguei 10 listas aqui de melhores quadrinhos de todos os tempos, planilhei, apliquei um sistema de pontos, primeiro lugar 10, segundo 9 e assim por diante. E no final ainda, cada menção desses quadrinhos nessas listas, cada um desses títulos ganhou um ponto extra. Então, o que a gente tem aqui é uma lista de quadrinhos, aqueles títulos que sempre aparecem nas listas de melhores quadrinhos de todos os tempos, tá? Não é necessariamente a minha lista de preferidos ou de melhores, tem aqui no canal inclusive uma lista dos meus quadrinhos e do que eu penso, dos meus preferidos, né, dessa mídia que eu gosto tanto, né? Mas são quadrinhos muito bons realmente, todos devidamente já lidos, como é o costume aqui. Eu sou uma pessoa antiga que eu compro e leio, algo que não se faz mais na gibisfera, a pessoa só compra e não lê, né? Só coloca na estante. E é uma lista que reflete primordialmente o ponto de vista do mercado norte-americano, digamos assim. Reflete muito mais esse mundo dos super-heróis do que qualquer outra coisa. Vocês vão sentir a ausência de alguns títulos aqui. Em primeiro lugar, porque são só 10, e em segundo lugar, porque, enfim, faz parte, cada um tem os seus preferidos, mas é bom mencionar que aqui o resultado final é esse resultado desse levantamento dessas diversas listas. Então, vamos lá. Para começar, um dos meus quadrinhos favoritos, Y, o Último Homem, do Brian K. Vaughan e da Piá Guerra. Esse quadrinho aqui é muito legal mesmo. Eu sempre queria ler, e quando foi relançado há alguns anos, nessa edição de luxo da Panini, eu peguei, são 5 volumes, tá aqui, ó. Opa! Ali, aquele branco ali do lado do escalpo é a coleção completa. E aqui é muito legal, é uma história muito interessante e muito inteligente, por sinal, onde a gente acompanha a história de um mundo onde aconteceu um apocalipse, apenas 2 seres com genes masculinos ficaram vivos, um cara e um macaco. O resto, todos os homens, todos os seres masculinos do planeta perderam a vida de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então é um quadrinho bem legal e que toca em aspectos que vão muito além de algo mais superficial, tá? O roteiro do Brian K. Vaughan é bem profundo, ele aborda questões, tanto questões em relação ao feminismo, quanto questões relacionadas a como a ausência dos homens causaria um impacto na sociedade, na forma como ela é formatada, tá? Recomendo bastante, é um ótimo quadrinho. Em nono lugar, um clássico que foi relançado recentemente na DC de bolso, A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. Isso aqui é uma das melhores histórias de quadrinhos de todos os tempos, quando se fala de super-heróis, história bem concisa, bem curta, inclusive a edição capa dura não tem nem motivo para ser capa dura, porque as capaduras são mais grossas do que o conteúdo, né? Mas enfim, tá aí. Isso aqui é sensacional, é uma leitura que ainda segue impactante, foi publicado no final dos anos 80, eu reli recentemente, ela ainda é um soco no estômago, isso aqui é maravilhoso. Em nono lugar, quadrinho O Reino do Amanhã, que o meu amigo Rafael, do Batatinha Comics, tem como a melhor história de super-heróis de todos os tempos. Errado ele não tá, eu não sei se eu concordo ou não concordo, mas isso aqui é realmente muito bom. Uma grande homenagem aos heróis clássicos da DC Comics, ao mesmo tempo que é uma crítica ao rumo que a história de super-heróis tomaram nos anos 90, com o surgimento da Image, daí esses personagens como Spawn, Savage Dragon e tal, que iam por outro caminho, por um caminho mais violento. Aqui resgata, digamos, essa honra, essa pureza dos heróis, com uma arte sensacional do Alex Ross, que é uma arte que em certos momentos eu acho um pouco maçante, mas aqui eu acho que é o melhor trabalho. Influenciou tanto que a própria Marvel fez o seu Reino da Manhã, que é o Marvels. Nunca me lembro qual saiu o primeiro, mas acho que foi o Reino da Manhã. Se estiver errado, vocês comentam aí. Isso aqui é muito, muito bom. Sétimo lugar, o quadrinho para mim é a melhor história de super-herói de todos os tempos. Batman Ano 1, do Frank Miller e do David Mazzucchelli. Aqui a origem, digamos, moderna, contemporânea do Batman, lançada em 1986, se não me engano. Isso aqui é ótimo. Outra vez uma história muito concisa
e contida aqui dentro desse universo. Início, meio e fim perfeito, uma introdução antológica para o personagem, tanto em roteiro quanto em arte, muito bem realizada, tá? Isso aqui é um quadrinho atemporal que não envelheceu nada, reli um tempo atrás e está ótimo, continua excelente. Em sexto lugar, um dos quadrinhos que eu mais curto e fiquei muito feliz de ver que entrou, fiquei até surpreso de ter entrado aqui na lista, mas é um quadrinho que eu sempre falei muito e que eu adoro, que é Saga, também do Brian K. Vaughan, aqui junto com a Fiona Staples. Desses quadrinhos que eu estou mostrando e que eu vou mostrar, é o único que está em publicação ainda. Saga sai pela Image, aqui no Brasil sai pela Devir, a coleção está aqui, ó, nesses encadernados coloridos, está no 11º volume, cada edição aqui reúne 6, se não me engano. Isso aqui é maravilhoso, é uma grande novela intergaláctica com elementos de Star Wars, de Romeo e Julieta, de Game of Thrones, como é o clichê que se fala em relação à saga, mas é um material muito bem escrito e o Brian K. Vaughan trabalha muito bem com os ganchos a cada final de capítulo aqui, então você não consegue parar de ler, justamente por esse recurso e por a leitura ser cada vez mais empolgante. Nesse aspecto ele é semelhante inclusive a The Walking Dead, que também tem essa característica. Então Saga, muito bom estar aqui. Começando o top 5 com mais Alan Moore, V de Vingança, Alan Moore ao lado do David Lloyd. Uma das HQs mais políticas de todos os tempos, para quem acha aí, tem surgido nessa burrice contemporânea que não se mistura quadrinho com política e nem arte com política, mas isso aqui é um clássico celebradíssimo e é sobre política, né? Não tem como discutir isso. O quadrinho virou filme, inclusive, influenciou inclusive a cultura pop, aquele grupo de hackers, os anônimos, usa essa máscara aqui como identidade visual, né? Faz bastante tempo que eu não leio, inclusive acho que eu vou aproveitar para reler aqui. Isso aqui é muito legal mesmo, demais. Quarto lugar, outro quadrinho que eu fiquei muito contente de ver aqui, que é Maus, do Art Spiegelman. Esse quadrinho aqui é uma das leituras mais intensas que eu fiz na minha vida, porque o Art Spiegelman, que é o autor aqui, ele é judeu e ele conta a experiência real dos pais nos campos de concentração, mais precisamente em Auschwitz. Esse quadrinho é pesadíssimo e fala sobre um assunto que é muito atual. A gente está em 2025, a Segunda Guerra acabou em 1945, há 80 anos atrás. E a gente vê a ascensão da extrema-direita de pensamentos, como é que eu vou dizer, pensamentos excluentes e pensamentos racistas e xenofóbicos crescendo cada vez mais. Então essa obra não perde a relevância. E outro fator que eu acho bem legal em Maus é que sempre que a gente entra na Amazon, e a Amazon é o principal canal de vendas de quadrinhos no Brasil hoje em dia, Maus está invariavelmente em primeiro, segundo ou terceiro entre os quadrinhos mais vendidos. Então é um quadrinho que segue, além de relevante, sendo muito consumido, pelo menos aqui no Brasil. Baita leitura. Quarto lugar, um clássico que faz tempo que eu não leio e tenho que reler, que é O Cavaleiro das Trevas, também aqui do Frank Miller. Para muitos, a melhor história do Batman. Esse quadrinho ele faz parte, ele foi lançado no mesmo ano que o Watchmen, e os dois que definiram, né, o conceito de super-heróis, tornando os heróis mais, como é que eu vou dizer, mais ácidos, mais irônicos, mais reais, mais próximos da realidade. Também um quadrinho que tem muitos aspectos políticos. A história, a primeira série aqui do Cavaleiro das Trevas, essa edição reúne o 1 e o 2, mas o 1 é uma obra-prima. Como eu disse, é um quadrinho que faz muito tempo que eu não leio, então eu tenho que dar uma relida nele, porque nos últimos tempos o pessoal tem associado bastante o Cavaleiro das Trevas a um caminho um pouco mais fascista, mas que eu acho que não faz muito sentido, porque se for por esse raciocínio, todo super-herói ele vai ser um pouco fascista, porque ele é um justiceiro, né? Ele faz justiça com as próprias mãos, mas não, acho que não é esse o caminho. Mas é uma obra que eu li muito na minha vida, devo ter lido 4, 5, 6 vezes já, mas faz realmente uns 10 anos que eu não releio o Cavaleiro das Trevas, quero pegar para reler, e é um quadrinho incontornável quando se fala de clássicos. Segundo lugar, Sandman, do Neil Gaiman. Neil Gaiman, atualmente cancelado, mas isso não apaga a genialidade desta série. Eu só fui ler Sandman quando saiu essa edição de 30 anos. Eu confesso que eu li metade da série. São, deixa eu ver quantos volumes? Acho que 14 volumes. Eu li até o 6, começou a série na Netflix, daí eu parei e tenho que voltar a ler esse material. Mas é um quadrinho muito bom,
e que teve um impacto muito grande no final dos anos 80 e início da década de 90, acho que começou a lançar ali nesse período, né? Não sei se chegou a sair nos anos 80 ou só nos anos 90, da fase áurea da Vertigo, com edição da Karen Berger. Tenho só uma crítica a Sandman, que me incomoda bastante o fato de variar muito a arte, sabe? Ele vai variando muito entre os ilustradores, e isso acaba tornando, para mim, acho que compromete um pouco a experiência de leitura. Mas é um quadrinho fundamental. Em primeiro lugar, seria meio que o óbvio, né? Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Reli recentemente, inclusive, saiu na DC de bolsa, continua sendo uma pedrada. Isso aqui é uma obra-prima, é uma obra de arte, é um quadrinho sensacional, é uma obra de literatura incrível, é uma história também muito inteligente, muito política, muito ácida, que conversa com aquele cenário da Guerra Fria dos anos 80, para onde iria, virou filme depois de Zack Snyder, que é bem legal, a adaptação, inclusive, recomendo demais. Então tá aqui os 10 melhores quadrinhos, os quadrinhos que sempre aparecem na lista de melhores quadrinhos de todos os tempos. Watchmen, Alan Moore, Sandman, do Neil Gaiman, Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, Maus, do Art Spiegelman, V de Vingança, do Alan Moore, Saga, do Brian K. Vaughan, Batman 1, do Frank Miller, Reino da Manhã, do Mark Waid, A Piada Mortal, do Frank Miller, e Y, o Último Homem, do Brian K. Vaughan. Como você viu, não tem nada da Marvel aqui, então você reclama para quem fez essas listas, eu só compilei, tá? Enfim, achei curioso não ter nada da Marvel aqui, mas só atesta também ao que eu já meio que pensava que não teria realmente, porque esses quadrinhos da DC e outros aqui têm um impacto muito mais longevo e importante do que os quadrinhos da Marvel, que também são legais, mas não se compara em nível, né, de influência como esse aqui. Vai aí, comenta, lembrando que o resultado final é um levantamento de 10 listas, tá? Então coloque também a sua lista nos comentários, diz o que você achou, diz o que você acha que faltou, qual título deveria estar aqui e não está, e compartilhe, mande para os grupos, comente, ajude a compartilhar comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até!